Oi, maravilhosos! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. Hoje... Hoje temos um participante especial aqui, o Theo. Dá oi para titias. Oi, titias maravilhosas! Como vocês estão? A minha mãe hoje vai compartilhar com vocês 5 dicas, tá bom? Maravilhosos, é o seguinte, eu queria compartilhar com vocês algumas dicas em relação aos choros, né, do Theo, que eu venho aprendendo com ele cada dia. Eu sei que muitas das vezes é muito cedo para eu falar para vocês com propriedade em relação aos choros. Ele tá participando. Mamãe sabe. Eu sei que é muito cedo às vezes pra gente falar se o choro é um choro de cólica, se é um choro de fome, mas por aqui tá funcionando e eu sei que é desesperador para nós mães quando a gente vê os nossos filhos chorando e a gente não sabe o que fazer. Então hoje eu queria compartilhar com vocês as minhas experiências em relação aos choros do Theo e o que eu faço, o que vem funcionando e talvez ajude você aí também com o choro do seu bebê, tá? Bora lá! Então, maravilhosas, aquele ditado popular, ele é real, né? Que quando nasce um bebê, nasce também uma mãe. A partir do momento que a gente vem pra casa, que a gente não tem mais a ajuda dos enfermeiros, que a gente não tem mais a ajuda dos pais, né? Pra lidar com o bebê, a gente aprende a entender eles melhor. E por aqui foi assim, então hoje eu quero compartilhar com vocês a minha experiência. Se é certo, se é errado, não sei. Vai da opinião de cada um, tá? Mas eu quero compartilhar com vocês a minha experiência, como tá sendo. O Theo, ele vai fazer 2 meses, dia 28 agora. E hoje eu consigo detectar, muitas das vezes, alguns choros dele, tá? É claro que nem sempre funciona, mas a gente vai aprendendo, né, conforme eles forem crescendo. O Theo vai fazer 2 meses ainda, ele tá com 1 mês e meio. E eu queria compartilhar com vocês, nesses quase 2 meses, o que eu venho aprendendo com ele. Agora mesmo, ele tava bem enjoadinho na hora que eu tava começando a gravar esse vídeo. E, na verdade, ele quer dormir, né? E ele só dorme no peito. Não dorme com bico. Ele não dorme sozinho, não dorme batendo no bumbum. Ele só dorme no peito. Então, você, como mãe, tem que descobrir, né? E conforme for passando os dias, conhecendo o seu bebê, você tem que descobrir qual é a forma que o seu bebê mais gosta de dormir. A forma que ele dorme mais fácil. Por aqui, o Theo só dorme no peito. Pra quem acompanha o canal aqui há mais tempo, sabe muito bem que eu não tenho muito leite. E o peito serve mais como um calento pro Theo. Ele toma mamadeira, ele toma complemento desde quando saiu do hospital, tá bom? Então, o choro de sono, né, se tratando de sono, é aquele choro persistente. Pelo menos aqui é dessa forma. Aquele choro persistente, aquele choro que tem aquelas tossidinhas no meio do choro. Ele coça o olho, né? Ele esfrega o rosto. Então, são sinais que eu consegui observar desde o início, né? Que eu venho observando para identificar que ele tá com sono e que ele quer dormir. Então, ele persiste, sabe? Ele luta contra o sono muitas das vezes, mas eu insistindo, tendo paciência, tendo calma com ele, balançando. Muita gente é contra, mas isso vai de mãe para mãe. Então, maravilhosas, desses 5 choros que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro é esse, né, que foi o episódio que aconteceu aqui antes de eu dar continuidade, né, no vídeo pra vocês. Assim que eu iniciei o vídeo, o Theo começou a chorar, esfregando o olhinho, dando sinais que ele queria dormir. Então, esse choro já é um choro mais específico, tá? Eu consigo detectar fácil, baseado também se eu vejo que ele estava acordado, ou mesmo que ele estava dormindo, tomou uma madeira e não conseguiu voltar a dormir, ele começa a esfregar os olhos, ele começa a ficar nervoso, sabe? Batendo as perninhas, batendo as mãozinhas, bem agitado. E isso são sinais que eu já consigo identificar que ele tá com sono e ele quer dormir. Sempre ele dormiu em ambientes mais escuros. Também eu sei que muita gente vai falar assim, não pode, não é bom. A criança tem que saber identificar o que é dia e o que é noite. Ele dorme sim no claro, inclusive agora ele tá dormindo aqui no quarto bem claro, mas quando ele começa a pegar no sono, eu preciso de colocar uma fraldinha no rosto dele. Tive que dar uma paradinha aqui, minha mãe me chamou, aí eu aproveitei pra dar banho no Theo, ele tá aqui mamando novamente.
E voltando em relação aos choros característicos, pelo menos aqui funciona dessa forma, né? Cada choro do Theo é característico para algo. Nem sempre dá certo, mas a grande maioria das vezes é batata, sabe? Eu já identifico o choro, já faço aquilo, né, que tá relacionado àquele choro e pronto, resolve. Às vezes eu preciso tentar mais de uma vez, né? Se uma não funciona, eu tento uma outra opção e dá certo. Eu falei pra vocês aí em relação ao choro de sono, né? Ele tá aqui, ó, batendo, sabe? Batendo as mãozinhas, que eu falei pra vocês que é o choro característico de sono. Esfregando os olhinhos, ó, a mãozinha. Não para, quieta, as mãozinhas e as perninhas. E eu queria falar pra vocês agora em relação ao choro característico de cólica, né? O choro de dor. O choro de cólica do Theo, eu resolvo bem fácil. Vou até deixar aqui no cantinho pra vocês uma foto que eu postei lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar aqui abaixo o meu Instagram e o Instagram do Theo. Eu sempre compartilho o meu dia em tempo real lá com vocês. Compartilho tudo, principalmente dicas de maternidade, tá? E essa foto aí que eu coloquei do lado é uma foto que eu tirei no momento que o Theo tava sentindo cólica. Na verdade, foi pós-cólica, tá? Ele tava chorando com cólica. Eu coloquei ele na posição, né, de soltar pum. Ele peidou, ele cagou muito. E aqui é infalível essa posição. Então, assim que eu detecto que ele tá chorando com cólica, que é aquele choro que ele espreme, que ele faz forças, que ele fica vermelho. Nossa, ele fica muito vermelho. É um choro muito específico, não tem como confundir. O choro de cólica do Theo é inconfundível. Então, de imediato, eu já corro, coloco ele na posição, ele solta muito pum, faz cocô. E, gente, depois ele fica com essa cara aí que vocês viram. Cara de menino feliz, sabe? Ele começa a rir, ele começa a interagir normalmente. Ele volta a ser ele, depois que as cólicas passam. E aí, ó, batendo em mim. Vocês estão vendo, né, a mãozinha, ó? É característica do sono. E eu tô aqui gravando pra vocês, então isso perturba ele, porque o barulho, o claro, perturba ele. Então, por isso que ele fica assim. E aí, meninas, pode ser que eu precise parar aqui de novo, tá? E aí, esse choro da cólica, ele é bem característico, então é inconfundível. O outro choro, que aqui também eu detecto fácil, é o choro da fome. Quando o Theo ele tá com fome, como eu já falei pra vocês, eu não tenho leite suficiente pra ele e ele toma complemento, né, toma fórmula desde o hospital. Peraí. Então, ele toma bastante leite no decorrer do dia e da noite, da madrugada. E os choros que ele demonstra, né, em relação à fome, é muito característico também, que é aquele choro exacerbante, sabe? Aquele choro que, assim, nada cala, nada calma ele. É um choro desesperador, que muita gente entende como um choro de dor, mas na verdade não é. É um choro de fome. E esse choro eu consegui identificar ele depois que a gente sofreu aqui em casa o primeiro episódio desse choro. Que ele tava mais ou menos com alguns dias de vida e ele começou a chorar na madrugada, assim, de uma forma que nada calava ele. Eu colocava ele no peito, ele não acalmava. Eu colocava ele de bruços, né? Colocava ele em alguma posição pra ajudar a soltar pum. E nada aliviava esse choro. E ele chorando. E no dia seguinte eu mandei mensagem pro pediatra dele falando que eu suspeitava que ele tava com muita cólica, que eu não tava conseguindo acalmar ele, que na noite anterior ele tinha chorado horrores e que nada acalmava ele. E ela simplesmente falou assim: aumenta a quantidade de leite. Eu falei, hã? Meu filho tá com fome? E, gente, isso machuca tanto, sabe? Você saber que na noite anterior seu filho não dormiu por fome e que você não teve a capacidade de identificar isso. Isso é muito, muito doloroso pra gente que é mãe. Então, depois desse dia eu aumentei a quantidade de leite dele, ele passou a tomar 60 ml. Hoje ele toma 90, tá? Não é todas as mamadas que ele toma 90, tem mamada que ele toma mais, 120, né? Mas geralmente ele toma 90. E aí, depois desse dia em diante, eu consegui identificar esse choro que nada acalma, que colocar na posição, né, de cólica para aliviar, não para de chorar, de colocar no peito, não calenta, de colocar... Não tem nada que acalma o choro de fome. É muito característico. Então, a partir desse dia, eu consegui identificar esse choro e hoje eu não passo mais apuros quanto ao Theo chorando de fome. Então, rapidinho eu consigo identificar, dou ele o leite, ele já acalma.
O outro choro, gente, que eu descobri recentemente é o choro do banho. O Theo agora ele já tá conseguindo identificar os horários de banho. Aqui na minha cidade tá muito quente, muito quente. E eu tô acostumando dar banho no Theo durante 3 vezes ao dia, né? De manhã, de tarde e à noitezinha, por volta de 7 horas da noite, 8 horas no máximo. Então, quando dá um dos horários que normalmente eu dou banho nele, e eu não dei, ele começa a chorar. Então, é um choro característico. Parece o choro da fome, que é aquele choro que nada calma. Mas assim que eu tiro a roupinha dele, que eu coloco ele na água, ele para de chorar. É incrível. Ele para de chorar. Um banho bem morninho, né? Não muito quente por conta do calor. E a pele deles é bem sensível, então um banho bem morninho, bem gostoso. E assim que eu termino de dar banho nele, eu já dou ele a mamadeira, né? Nem que seja só 30 ml, mas pra ele dormir de barriguinha cheia e dormir por mais tempo. Gente, é infalível. Então, assim, é mais um choro que eu consegui detectar recentemente. Ele não chorava antes por conta disso, até porque foi de mais ou menos umas 4 semanas, umas 3 semanas pra cá, que eu comecei a dar banho nele 3 vezes ao dia. Então, isso a gente descobriu por agora, né? Ele já vai fazer 2 meses. E eu já ia me esquecendo, gente, de um dos choros que eu descobri ainda na maternidade, que é o choro do arroto. Vocês podem não acreditar, mas eles choram pra arrotar. O Theo, por exemplo, ele tá aqui olhando pra mim. O Theo, por exemplo, gente, na maternidade, ele chorava, mas eu não sabia o que ele queria, né? E depois das mamadas, depois que ele tomava o complemento, eu não sabia o que ele queria. Eu achava que ele tava sentindo cólica, mas a criança, ela começa a sentir cólicas a partir depois do 1º mês, se eu não me engano. Antes disso, eles falam que eles não têm cólica. Se é verdade, eu não sei. Mas, assim que eu colocava o Theo no meu ombro, né, em pezinho, na posição de arrotar, ele arrotava e, gente, era a mesma coisa de tirar com a mão. É incrível, incrível. Ele arrotava e melhorava de imediato. E até hoje é assim. Então, se você tá com seu bebê chorando e, assim, constantemente, né? Não só um episódio, mas sempre você nota que ele chora e você acha que não é cólica, você acha que não é fome. Gente, é vontade de arrotar. O ideal é que você fique com o bebê na posição de arroto, né? Numa posição mais elevada, com a cabeça mais elevada, por 30 minutos após cada mamada. Por aqui eu sempre deixo o Theo, né? 30 minutos após cada mamada em pezinho, mas mesmo assim ele não arrota muitas das vezes. Então, depois dos 30 minutos eu coloco ele na cama, né, pra dormir de madrugada, por exemplo. E às vezes no meio da madrugada, entre uma mamada e outra, ele acorda chorando. De imediato, eu sei que é porque ele não arrotou depois que ele tomou o leite. Então, eu só levanto ele, né, no meio da madrugada, entre uma mamada e outra. Eu sei que ele tá chorando porque ele não arrotou. Então, eu pego ele, coloco na posição em pé de arroto. Ele arrota, aquele arroto, assim, de estrondar a casa, que até ele assusta. E depois ele volta a dormir. De imediato, ele já volta a fechar os olhinhos e dormir. Então, é incrível, tá? Vale muito a pena vocês fazerem o teste aí, porque quando a gente vê o bebê chorando, a gente entra em desespero. A gente quer tirar a dorzinha deles com a mão, mas nem sempre é dor. Nem sempre é cólica, nem sempre é fome. Então, às vezes, pode ser um simples arroto, que o seu bebê tá aí preso e precisa da sua ajuda pra arrotar. E tem o choro do mamar, que é o último. Ele, como eu falei pra vocês no início do vídeo, ele, gente, chora pra mamar. Que, na verdade, não é fome, né? É só um calento, é como se fosse a chupeta, né? Eu percebo isso por conta que mesmo após eu dar ele 90 ml de leite, ele ainda assim quer o meu peito. Ele fica caçando o peito. Então, é um choro de calento. Ele quer o meu colo. Então, ninguém serve. Nessas horas, ninguém serve. E, geralmente, isso acontece quando ele tá de barriguinha cheia e que ele quer dormir. Se ele estiver muito cansado, ele toma uma mamadeira e dorme. Se ele não tiver cansadinho, se não tiver brincado um pouco, né, batendo as perninhas, as mãozinhas, a gente conversa bastante com ele na cama. Lá no meu Instagram, quem me acompanha sabe disso, que eu posto todos os dias, todas as manhãs, como que é. E filmo bastante o Theozinho, mostro pra vocês lá pelos stories. E vocês vê, né, o quanto que ele é alegre, o quanto que ele é agitado. E quando ele tá cansado, ele volta a dormir rapidinho. Mas quando ele não tá cansado, ele quer o peito pra poder dormir.
Eu sei que eu tenho muito a aprender ainda com o Theo, mas nesse meio tempo, né, que eu for aprendendo, descobrindo algumas coisas, algumas técnicas que a gente pode estar auxiliando no nosso dia a dia para melhorar o dia deles, eu vou vir aqui compartilhar com vocês e compartilhar também com vocês lá nos stories do meu Instagram, tá bom? Então é isso, maravilhosas. Eu espero que vocês tenham entendido, espero ter ajudado de alguma forma vocês. Peço desculpas pela forma que eu tô gravando aqui, com a mão só, mas vocês sabem que de agora em diante, pra poder sair vídeo aqui no canal, muitas das vezes eu vou ter que fazer assim, né? Um vídeo não tão elaborado, um vídeo não tão programado, pegar o celular mesmo e começar a gravar pra vocês, porque agora o Theo demanda mais tempo, né? Em relação aos cuidados, ele quer agora atenção, né? Pra poder brincar com ele. E é a minha função como mãe, né? É como dizem, eu pedi a Deus isso e eu recebo de braços abertos, não reclamo. Muito pelo contrário, eu adoro curtir ele, eu adoro ficar com ele, mas demanda um pouco mais de tempo e nem sempre eu consigo aparecer aqui com a mesma frequência. Mas lá no Instagram eu tô sempre frequente com vocês, porque lá é mais fácil, né? Eu pegar o telefone e gravar e já posto de imediato em tempo real, não preciso de editar, tá bom? Então é isso, maravilhosas. Super beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos. Tchau!